No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mudou nossa perspectiva e nos fez novos, nos fez filhos. O seu espírito de graça e bondade habita em nós. O amor é a nossa nova cultura. Ele se fez sacrifício por nós e hoje vivemos por ele. Vivemos por um propósito: amar pessoas. E essa é a nossa missão: exercer a generosidade assim como Cristo fez. Seguimos caminhando rumo ao objetivo de alcançar todas as pessoas da terra, levando o amor do nosso Pai a elas, tendo em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paz e graça, queridos, boa noite. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Nós queremos esta noite celebrar juntamente com você, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e convidar você para orar conosco esse tempo, e que nós vamos celebrar o nome do nosso Jesus. Pai, muito obrigado, nós louvamos a Ti, obrigado por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos concede, nos permite viver. Obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia renovada, Senhor, e por esse tempo maravilhoso de celebração. Nós Te louvamos, ó Pai, porque somos livres e foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Aleluias! Muito além de um show, mais do que palavras, trago a minha adoração. Não são por emoções que pra Ti eu canto, só Tu és minha razão. Sempre cantarei e com tudo dançarei, só a Ti, Jesus, meu Rei. Não posso imaginar o cantar só por cantar, se não for pra Te exaltar. Não buscas perfeição, queres meu coração, tudo que eu tenho Te dou. Uma canção não é suficiente, toda minha vida é o que queres. Quero adorar-Te para sempre, meu louvor só Tu mereces. Pra sempre cantarei e com tudo dançarei, só a Ti, Jesus, meu Rei. Não posso imaginar o cantar só por cantar, se não for pra Te exaltar.
e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu Rei. Não posso imaginar o cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Te louvarei com todo o meu ser e contarei o que tens feito. Me alegrarei e cantarei a ti, Deus. A ti, te louvarei com todo o meu ser e contarei o que tens feito. Me alegrarei e cantarei a ti, Deus, a ti, Deus. Tu és santo, teu nome grande é. Cantamos, ó Rei da glória, teu nome santo é. Cantamos, ó tu és santo, teu nome grande é. Cantamos, ó Rei da glória, teu nome santo é. Cantamos, santo, santo, santo és, 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 santo, santo, santo és. Só tu és santo, teu nome grande é. Cantamos, ó Rei da glória, teu nome grande é.
Que louvor abençoado, glória a Deus, que atmosfera espiritual nós podemos presenciar e vivenciar na presença do Senhor nos louvores. A palavra de Deus diz que o Senhor habita entre os louvores, e isso é maravilhoso saber e presenciar e sentir realmente a presença do nosso Deus. Ó Pai, muito obrigado por esse tempo maravilhoso, aleluias, que bênção. Bem, queridos, estamos ainda nessa atmosfera de adoração e de louvor. Eu quero também chamar você, desafiar você a olhar para o cantinho aqui da tela, para o QR Code, né? E nós estamos sempre celebrando também o Senhor com nossos dízimos e ofertas. É só enviar, apontar o seu celular para cá, e vai sair a conta, você pode depositar o seu dízimo e a sua oferta para que a obra do Senhor continue avançando aonde está implantada. Que o Senhor abençoe a tua vida e acrescente uma medida sacudida, recalcada e transbordante na sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bem, queridos, vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Queremos chamar hoje o nosso querido irmão Luiz Carlos, diácono Luiz Carlos, nosso filho, para que ele possa trazer uma palavra para o seu coração hoje à noite. Abre o teu coração, deixa ele aberto para receber a boa semente, a boa nova, a boa palavra, e você vai se surpreender com o que Deus vai lhe ensinar hoje à noite, em nome de Jesus. Nós bendizemos ao Senhor pela vida do Luiz e também pela sua vida, que está ouvindo aí atrás da telinha esse culto de celebração maravilhoso. Fazemos isso para você e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um culto da nossa igreja amada. Hoje nós realizamos um culto abençoado diante aqui da igreja que estava reunida nesse lugar, e hoje eu também quero compartilhar com vocês essa palavra e trazer da parte de Deus aquilo que Ele tem ministrado no meu coração para poder levar até vocês as boas novas. Amém? Abram as suas Bíblias no livro de João, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. O tema dessa pregação é a necessidade do novo nascimento. Diz assim o texto: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Bem, irmãos, esse texto ele se inicia logo após os versículos 23 e 25 do capítulo 2, é uma situação bem semelhante, onde acontece uma situação bem semelhante com aquilo que está acontecendo aqui com Nicodemos, com a motivação dele. Porque Nicodemos está vindo se encontrar com Jesus Cristo por causa do que ele viu Cristo realizar, porque ele reconheceu que Cristo era um mestre da palavra de Deus e vinha da parte de Deus, porque realmente trazia essas características de um enviado do Senhor. Só que Jesus vai revelar para Nicodemos que ele não aceita uma fé superficial. Apenas o novo nascimento pode gerar uma fé salvadora. O mais importante e mais urgente que você deve entender é que você precisa nascer de novo. É necessário que haja esse novo nascimento, pois sua religião ela é vã, a sua fé ela é vã, se ela não for proveniente de uma vida que nasceu de novo, que realmente testifica de Cristo Jesus, que realmente tem Cristo Jesus ali no coração, e a partir do coração transformado,
influencia tudo ao nosso redor. Bem, vamos iniciar. Por que você precisa nascer de novo? É a pergunta subsequente. Em primeiro lugar, porque a inclinação do seu coração é contrário a Deus. Você está morto, aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, e aqueles que ainda continuam mortos em delitos e pecados, mesmo dentro da congregação ou mesmo em suas casas assistindo cultos pela internet, e glória a Deus por isso, é necessário que eles tenham um entendimento que precisam nascer de novo. Porque o estado do seu coração sem Deus é um estado que lhe inclina e lhe direciona para tudo que é contrário ao Senhor. E não importa até as tuas atitudes boas diante de Deus, porque elas ainda se tornam pecados, porque não são provenientes de Deus. Elas não são provenientes da fé viva e eficaz, onde Jesus Cristo é o autor e consumador dessa fé. Amém? Em segundo lugar, porque sem o novo nascimento você não pode ver o reino de Deus e não pode entrar nesse reino? O seu coração deve ser transformado pelo Espírito. O homem natural não discerne das coisas de Deus. Ele entende das coisas naturais, mas não discerne das coisas espirituais. Não existe salvação por obras. E isso era algo que Nicodemos não entendia. Porque ele, por ser um fariseu, defendia veementemente que precisava cumprir toda a lei e realizar as obras que estão na lei, para que ele pudesse realmente atingir o padrão de Deus e alcançar a salvação por meio dessa obra. Cristo Jesus vai mostrar para ele que não, que ele deve ser transformado, que o seu coração deve ser transformado pelo Espírito de Deus. E isso era algo que ele não entendia. Vamos adiante. Em terceiro lugar, porque uma fé intelectual ou emocional é insuficiente para você entrar no reino de Deus? Algumas pessoas viram os milagres que Jesus realizou, viram os milagres, inclusive Nicodemos viu vários milagres e ele testifica ali no verso 2 que ele viu esses milagres. E muitas pessoas olharam para Cristo Jesus e tiveram um entendimento daquilo que ele estava falando, tiveram um entendimento que ele realmente vinha da parte de Deus, porque as coisas que ele falava eram cheias de autoridade, mas eles não tinham nascido de novo e não podiam realmente vislumbrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus que foi enviado por Deus. Você não deve olhar para os milagres, mas para Cristo. Você não deve olhar apenas de forma superficial, de uma forma do qual você vislumbra, acha interessante e realmente se aproxima dele, mas sem muita proximidade. Se você olhar assim para Cristo Jesus, você não consegue entender que ele é o Filho de Deus. Você não consegue entender a necessidade de nascer de novo, de nascer do alto, de nascer do Espírito Santo. Crer em milagres não é o bastante para levar você para o céu. Ver Cristo Jesus nas Escrituras, vislumbrar ele ali, ou ter uma noção de Cristo Jesus a partir de uma pregação, não é o suficiente para gerar um novo nascimento em você. Então é necessário essa compreensão mais profunda de Cristo Jesus para que você nasça de novo. Em quarto lugar, porque o novo nascimento é uma ordem expressa de Jesus. Necessário vos é nascer de novo, como diz no verso 7. No céu só entrarão aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. No céu é impossível e nem é desejável para uma pessoa que não conhece a Cristo Jesus. Aquele que não tem Cristo Jesus, ele não consegue ter anseios pelo céu, ele não consegue ter anseios pelas coisas de Deus. E automaticamente ele não consegue se aproximar de Cristo Jesus com o coração quebrantado e contrito, porque aquilo não faz sentido para ele. Os valores do mundo são completamente diferentes dos valores de Deus. O fato de glorificar a Deus, de ter uma vida pautada e voltada para o Senhor em tudo que você faz, não é algo compreensível para o mundo. As coisas de Deus, como eu disse antes, são loucuras para aqueles que são naturais, aqueles que não são espirituais e nem nasceram de novo. O que não é a natureza do novo nascimento? O que não é a natureza do novo nascimento?
Em primeiro lugar, o novo nascimento não equivale a ser bem-sucedido financeiramente. Nicodemos era um homem que possuía riquezas, até pelo cargo e as funções que ele exercia em Israel. Era um homem que tinha grande influência e que convivia no meio de pessoas que tinham um poder aquisitivo ali o suficiente para poder moldar aquele quadro ali e poder até ser usado, porque a palavra de Deus diz que os recursos devem ser usados para que pessoas cheguem à salvação. Isso é verdade. E Nicodemos até tinha esse recurso, mas ele não podia comprar a salvação. Ele não podia ter um discernimento de que essa salvação, ela não tem um preço pautado no que o homem pode oferecer. Um preço pautado, um valor pautado naquilo que o homem pode estipular. Mas ela tem o valor estipulado no sangue de Cristo Jesus. Ela tem o preço e o valor da graça, que ninguém aqui nesse mundo pode pagar. E nem Nicodemos, e nem eu, e nem você. Só Cristo Jesus conseguiu conquistar isso para cada um de nós. Em segundo lugar, o novo nascimento não equivale a ter um profundo conhecimento da Bíblia. Nicodemos era mestre em Israel. Ele era um rabi, era um doutor da lei. Ele tinha um conhecimento aprofundado das Escrituras. Mas Jesus diz para ele: você é mestre em Israel e não conhece, não discerne dessas coisas? Por quê? Porque nem sempre o fato de você se aproximar das Escrituras gera transformação no seu interior. Você precisa ser transformado pelo que lê. A palavra, ela é um espelho que revela o que nós somos diante de Deus, o nosso verdadeiro estado diante de Deus. E você precisa ser transformado por ela, porque o amor de Deus revelado nas Escrituras te constrange. E te constrange a quê? Senão a transformação de vida, senão uma vida agora reta diante do Senhor. E realmente fazendo das verdades explícitas na palavra de Deus uma verdade explícita para todos aqueles que estão ao meu redor, inclusive os da minha casa, que são os que nos conhecem realmente intimamente, aqueles que são da nossa casa, e que muitas vezes nós demonstramos uma coisa na igreja e demonstramos completamente diferente diante dos nossos. Essa coerência, ela precisa ser constante e pautada em Cristo e não no indivíduo. Em terceiro lugar, o novo nascimento não equivale a ser uma pessoa profundamente religiosa. Nicodemos, ele era um fariseu. Ele pertencia ao grupo mais radical e conservador da religião judaica. Os fariseus, eles eram totalmente separatistas. Eles acreditavam que uma pessoa só poderia ser salva se cumprisse as regras e a interpretação da lei que eles tinham. Eles acreditavam que o cumprir a lei, o observar a lei, era o suficiente para agradar a Deus. Eles acreditavam que a salvação vinha por meio das obras. E Cristo Jesus, literalmente, dá um tapa nele e em nós, quando ele mostra que a salvação é proveniente do alto, é proveniente de Deus. Que a salvação, ela é o Espírito Santo de Deus agindo no nosso coração, nos transformando, tirando um coração de pedra e dando um coração de carne, transformando a nossa mente pela renovação do nosso entendimento, direcionando os nossos membros para que eles se convertam dia após dia ao caráter de Cristo. Aquilo que a lei não podia fazer, porque a lei fora de Cristo Jesus só inclina o homem, só acusa o homem do seu pecado, em Cristo Jesus ela aponta para Cristo Jesus, e agora nós podemos realizá-las em direção a Cristo Jesus, e ela não tem mais o poder de nos condenar, mas tem agora a característica dentro da graça de nos guiar à imagem de Cristo, de nos transformar de glória em glória na imagem de Cristo e de nos levar a um padrão de excelência que é estabelecido ali, que nós vemos ali no livro de Efésios. Em quarto lugar, o novo nascimento não equivale a ocupar um cargo de liderança na igreja. Nicodemos era um dos principais dos judeus. Existe um termo no grego que ele significa, ele dá a entender, quando a gente estuda,
que Nicodemos era um membro do Sinédrio. E o Sinédrio, ele era uma organização uma instituição dentro de Israel que era formada por 71 membros e um sumo sacerdote. Esses membros, eles eram fariseus, eles eram saduceus, eram anciãos, e esse Sinédrio era responsável por reger Israel. Como nós temos hoje os poderes que existem no nosso país, que regem a nossa nação, da mesma forma era esse Sinédrio. Então, Nicodemos era alguém de autoridade, de relevância dentro da sua cultura, dentro do seu tempo. Mas isso ainda não era suficiente diante de Jesus para dizer que ele tinha nascido de novo. Então, o fato de nós sermos presbíteros, diáconos, pastores ou ocuparmos qualquer outra liderança de Deus implica que nós devemos também nascer de novo, implica que nós devemos ter a vida de Deus em abundância, porque isso não vale nada diante de Deus. O que vale diante de Deus, como eu disse hoje, é um coração quebrantado e contrito, pois esse o Senhor jamais desperdiçará, o Senhor jamais se apartará dele. Vamos adiante. Em quinto lugar, o novo nascimento não equivale a ter apenas informações certas sobre a pessoa de Jesus. Nicodemos reconheceu que Jesus era mestre, reconheceu que Jesus tinha o poder para fazer milagres e reconheceu que Jesus tinha vindo da parte de Deus. O fato de você reconhecer, ter uma noção explícita e real de quem é Cristo Jesus, não significa necessariamente que você nasceu de novo. Significa que você teve uma concepção do que é Cristo Jesus, mas que você não tem isso como motivo de inclinar o seu coração para glorificar a Deus. A sua vida deve testificar de Cristo Jesus em tudo, inclusive internamente. A tua mente, o teu coração e tudo que há em ti deve ser inclinado para Cristo Jesus. E glorificar a Deus é o único alvo do teu coração. E isso não era algo que Nicodemos entendia, porque ele até tinha uma noção de Jesus Cristo, mas ele ainda era carnal e só discernia das coisas naturais e não das coisas de Deus. Em sexto lugar, o novo nascimento não equivale apenas a uma reforma moral. Muitas pessoas deixam de mentir quando vêm para a igreja. Muitas pessoas deixam de adulterar quando chegam até a casa do Senhor. Mas aquilo não anula os seus impulsos voltados para realmente realizar esses feitos pecaminosos, mas apenas inibe isso diante da congregação. São pessoas que na primeira oportunidade colocam o velho homem e a velha natureza a toda força e deixam que ela tome as rédeas da sua vida e não se inclinam realmente para o Senhor, colocando tudo que há nele no altar de Deus, em oferta agradável diante do Senhor, em oferta de santidade diante do Senhor, como Paulo disse, que estava se entregando como oferta de libação. Muitas vezes nós não nos entregamos assim diante do Senhor e achamos que realmente tudo já está resolvido, porque meus costumes e minha forma de agir, de pensar e de falar mudou. Mas essa mudança externa, moral, não é o suficiente para definir que o teu coração, que a tua mente está rendida diante do Senhor, que você realmente nasceu de novo. Então surge uma pergunta: mas o que é o novo nascimento, afinal? O novo nascimento é algo radicalmente novo. Nicodemos não fez nenhuma pergunta a Jesus, mas Jesus sabia o que ele queria perguntar. É como o jovem rico que se aproximou de Jesus Cristo e perguntou: o que eu devo fazer para ganhar o reino dos céus, para ser salvo? Do mesmo jeito, essa pergunta está implícita. Nicodemos não pergunta isso, mas a resposta de Jesus indica que essa pergunta estava implícita. Ele queria saber qual a obra ele deveria fazer, qual preceito ele deveria observar, o que ele deveria fazer a mais para que a salvação chegasse até a sua vida. Mas Jesus revela algo para ele que o desestabiliza.
porque é necessário que ele nasça do alto, é necessário que ele nasça de Deus, é necessário que o seu interior, o seu coração seja transformado, a sua mente seja voltada para as coisas do Senhor, que essa lei agora, que antes o acusa, que agora entende estar o acusando, na verdade, futuramente não o acuse mais, mas que essa lei o direcione para que ele alcance o padrão de Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus os 2 mandamentos que resumem toda a lei ainda estão lá, que é o amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Rios de águas vivas precisam fluir do teu interior. Jesus disse lá no capítulo 7 de João, que se você crê nele, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluiriam do teu interior. A vida de Deus fluiria do teu interior. Então não é apenas uma concepção externa, não é algo que se alcança cumprindo toda a lei externamente, mas tendo a vida de Deus dentro do coração, tendo a vida de Deus na transformação de mente, tendo a vida de Deus regendo tudo aquilo que norteia a minha vida e me inclina para o Senhor. O novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. A palavra no original traz a ideia de cima, do alto, que nós nascemos do alto. O céu não é apenas o nosso destino, mas ele é a nossa origem. Um filho que acaba de nascer, mais cedo ou mais tarde, ele, tanto pela genética quanto pelo comportamento, ele acaba indicando que tem parentela com seu pai ou com sua mãe. Se nós nascemos de novo, se nós nascemos do alto, nós precisamos identificar que nós nascemos do alto. Nós precisamos testificar que nós nascemos de Deus, porque as características do Senhor, elas precisam ser explicitadas. Primeiro, elas precisam nascer no meu coração. Então, eu preciso testificar para todos que estão ao meu redor que o Senhor realmente habita no meu coração, que o Senhor realmente agora está agindo através da minha vida e todas as minhas atitudes, elas se inclinam para a vontade de Deus. Nós somos mansos, nós somos humildes diante do Senhor. E essas palavras, elas dão a entender que nós não resistimos à vontade de Deus. Nós nos submetemos a elas e ficamos gratos por realizar essa vontade e por engrandecer e enaltecer o nosso Senhor. O novo nascimento é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo de Deus. Nascer da água é arrepender-se do pecado e ser purificado. Quando nós nos batizamos em Cristo Jesus, quando nós participamos do batismo no meio da congregação, nos dito que nós morremos para o mundo e renascemos para Cristo Jesus. E isso implica, e isso não era algo desconhecido, totalmente desconhecido para Nicodemos, porque ele conhecia os rituais de purificação, mas isso agora, por meio do Espírito Santo, é testificado ao nosso coração que nós precisamos nos arrepender diante da revelação de quem é Cristo Jesus e nos purificar para termos uma vida santa e reta diante do Senhor. O batismo com a água deve ser acompanhado com o que ele representa, a purificação do Espírito Santo. O novo nascimento é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. A comparação com o vento aqui, ela é legítima, porque vento nos originais é o ruar de Deus, o Espírito Santo é o ruar de Deus, o sopro de Deus, ou pneumos, que é dito ali no Novo Testamento, que é exatamente esse sopro. Da mesma forma, o Espírito Santo, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Você não consegue discernir a maneira totalmente, você não consegue formular todos os processos do Espírito Santo na vida de uma pessoa, porque ele age conforme lhe apraz. Porém, todas as vezes que a palavra de Deus ela é pregada, nos corações das pessoas, que o Espírito Santo vai tocando e vai transformando esses corações, elas o impulsiona para que elas se inclinem para a vontade de Deus, para que elas realmente se encontrem com o Senhor e nasçam de novo e tenham uma vida de novidade diante do Senhor.
O vento é livre, é soberano. O Espírito também sopra para onde quer e em quem Ele quer. A palavra, a nossa função é pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso não nos compete, isso não é a nossa função primária, julgar quem será salvo ou quem não é. Nós precisamos pregar o Evangelho e o Espírito Santo, que é livre, vai transformar essa pessoa, transformar o coração dela, transformar a mente dela, e ela será guiada agora por esse Espírito que é livre. E esse Espírito, conforme lhe apraz, levará ela para cumprir toda a vontade de Deus. A obra do Espírito é soberana e eficaz. Muitas vezes não conseguimos entender essa obra, mas podemos ver os seus feitos. Você não é chamado para ter uma compreensão completa e plena do Evangelho de Deus e de tudo aquilo que é manifestação da obra de Deus. Mas você consegue ver e testificar que Cristo Jesus agiu na vida de alguém quando essa demonstra os frutos do Espírito, quando essa demonstra as características de Cristo, quando essas pessoas realmente revelam que foram transformadas. Nós precisamos testificar. Nós não fazemos algo dentro da igreja porque somos simplesmente chamados para exercer alguma função, mas porque o Senhor transformou o nosso interior. E nós nos inclinamos para a vontade dEle. E a vontade dEle é que nós tenhamos o mesmo sentimento de Cristo Jesus e sirvamos uns aos outros em amor. E realmente possamos fazer com que cada vez mais, por meio dos dons e por meio das características do Espírito, Cristo vá sendo construído na casa de Deus, na igreja de Cristo, até que a igreja de Cristo chegue à estatura de Cristo Jesus. E então Deus possa olhar e ver a nós, e ver a Cristo Jesus por meio da igreja, na verdade. No nome santo de Jesus, essa era a palavra que eu queria deixar para vocês. E que vocês reflitam e que realmente o coração de vocês sejam transformados. É necessário que vocês nasçam de novo. Amém. Que palavra poderosa! Meu Deus, que ensinamento maravilhoso a respeito do novo nascimento. Olha, você é um nascido de novo, hein? Nós confiamos em você, confiamos no Deus que está nos céus, nós confiamos em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele que morreu para nos dar uma nova vida, uma vida abundante, em nome de Jesus. E todo que é nascido de Deus, vai adentrar nas portas celestiais e conhecer a Deus como realmente Ele é. Hoje nós vemos em parte, mas amanhã nós o veremos na totalidade, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Esperamos que a palavra tenha alcançado o seu coração, como alcançou o nosso também aqui. Nos instruiu muito essa palavra, muito instrutiva, abençoadora para a nossa vida. Nós queremos louvar a Deus também pela tua vida que está aí até agora, assistindo esse culto, celebrando conosco. Nós louvamos a Deus pela tua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Tenha uma semana poderosa no amor de Jesus. Nós louvamos a Deus por isso. Muito obrigado, Jesus, por esse culto maravilhoso. Nós te louvamos que o amor de Deus, nosso Pai, a paz de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra essa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida e uma boa semana.